Bom, Deus. sejam todos bem-vindos, né? São de casa. Ele é o anfitrião? A ideia a princípio é o quê? A gente está cada vez mais fundamentado na palavra, né? Por quê? Porque na verdade a palavra ela é o fundamento de tudo, né? E o que a gente vê, o que a gente tem um entendimento é o quê? É que muitas vezes as pessoas vêm para um culto ou para uma reunião, escutam a palavra, mas muitas vezes por não ter o entendimento, a base da palavra, aquilo acaba sendo só um momento gostoso e depois vai. Então é o que? É fundamentar realmente na verdade, na palavra, ter esse tempo de estudo para que a gente possa realmente estar cada vez mais fundamentado. E aí eu conversei com o pastor Christian, né? Eu e a Cris conversamos. E eu disse, vou falar com o pastor Christian. O pastor Christian foi a pessoa que ganhou para Cristo aí, né? Com muita insistência. É guerreiro, esse é campeão. Foi campeão. E é isso, cara. Não tem muita frescura não, velho. A decisão nossa é buscar Jesus e amar Jesus e queimar por Jesus e deu. Não tem muito enrosco não. E aí a gente botou um slogan já, né? Quem quiser vir, vem. Só não vamos botar aquela frasezinha final, mas quem quiser vir, vem. Amém. É lenha. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje, durante o dia, né? Então, acho que todo mundo aqui, eles falaram que eu sou da casa, né? Mas eu não conhecia ela, né? Ela eu não conheço também. Como é que chama? Não lembra de mim, né? Não lembro agora. Mas eu ia na Batista, né? Ia na Batista? Eu tava grávida junto com a Cris. Ah, é? Conhece a parte. Talvez ela, então, se faz esse tempo todo, talvez ela é mais novinha, não consigo lembrar, né? Seu nome é? Kelly. O Rafael, eu conheci ele na escola de sacerdócio real, mas também não conhecia antes. Né? Aí os demais eu conheço, né? Os demais realmente são da casa. Mas enfim, né? Meu nome é Christian, né? Como ele falou, né? A gente teve uma participação na vida dele. E quero primeiramente agradecer, né? Agradecer a Deus, né? Primeiramente agradecer a Deus, agradecer o André, a Cris, né? Por ter confiado em nós. Hoje, durante o dia, eu passei rapidinho aqui na casa da... Fiquei sabendo. Passei aqui, vim aqui trazer uma cópia da apostila que a gente pretende usar. Aí conversei um pouquinho com a Cris ali, ela falou uma frase que já me pescou, né? Ela disse que estava muito feliz, né? Por a gente estar aqui. E eu disse que eu estava mais feliz ainda, né? Então eu queria comunicar isso para vocês, né? Porque para a gente, né? Com o entendimento que a gente tem hoje, né? Isso é um momento muito nobre, né? Poder ensinar a palavra de Deus, compartilhar a palavra de Deus, né? Claro que eu falei aqui na oração que a gente vai aprender uns com os outros, né? Que ninguém sabe tudo, né? Ninguém é o dono da verdade. Mas é para a gente uma honra muito grande, né? E uma responsabilidade, né? Tem uma frase que eu ouvi, todo mundo aqui no Brasil já ouviu falar em pastor Silas Malafaia, né? E eu ouvi ele, uma vez ele ministrando numa igreja, ele falando, né, que honra é poder ministrar a noiva do Cordeiro, né? Porque nós aqui somos a noiva de Jesus, né? A noiva, ela tem um dono. Jesus é o dono da noiva. Não tem nenhum pastor que é o dono da noiva. Ele foi o único que comprou a noiva com preço de sangue, né? Então nós somos apenas mordomos, né? Servos que temos a responsabilidade de edificar, de continuar essa edificação, porque todo mundo aqui já foi edificado por alguém em algum momento, né? E a Bíblia fala em 1 Coríntios, né? Veja cada um como que edifica, né? O fundamento já está posto, né? Então vamos lá, já vamos abrindo a Bíblia se alguém trouxe, né? Vamos seguindo aqui o curso do Espírito, né? Vamos seguindo, que hoje a gente falou que não ia ter muito protocolo, hoje a gente vai só pelo Espírito mesmo. 1 Coríntios capítulo 3.
Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3. também? Não, meu Eu estava aqui até agora com soluço. 3 o que, Cristian? 1 Coríntios 3, versículo 10, né? Começar ali do 9, 1 Coríntios 3, do 9. Não deixou aí? Lê aí, Marquinhos. Só com os olhinhos não vai dar, né, Marquinhos? Tá engraçadinho hoje, né? Eu vou ler, hoje eu vou ler. Lembrando o pessoal que chegou depois, né, as nossas aulas vão ser gravadas, tá? Isso vai ser disponibilizado depois no meu canal do YouTube. Se alguém faltar alguma aula, quiser depois ouvir, vai estar lá disponível, né? Se por acaso tiver alguma fala aqui que seja algo, sei lá, muito pessoal ou íntimo, que vocês entenderem que a gente tem que cortar na edição, depois a gente corta, né? Caso contrário, vai tudo inteiro na edição, né? Tá bom? Tá gravando já? Tá gravando já desde o começo. Ah, Jesus. Tá bom? Vai ter que cortar muito minha besteira. Então vamos lá. 1 Coríntios 3, versículo 9, diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre este fundamento, levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão, ou recompensa, né? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Amém? Então, esse texto aqui ele está falando da responsabilidade que nós temos, né, de edificar, né? O conteúdo que Deus vai me usar para compartilhar com vocês, mas vai usar vocês também, que vão interagir, esse conteúdo ele pode ser similar ao ouro, a prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. A questão é, dependendo do tipo do conteúdo que Deus me usa para compartilhar com vocês, se nós aqui formos submetidos a duros testes da parte de Deus, que Deus gosta de nos testar, né? Porque Ele quer que a nossa fé progrida, né? Em 1 Pedro capítulo 1, e vamos seguindo a Bíblia, né? Se quem quiser, eu vou lendo aqui, se alguém quiser ir seguindo, eu vou lendo aqui, tá? Em 1 Pedro capítulo 1, no versículo 6, 1 Pedro 1, versículo 6, vai dizer assim, ó: nisto vos exultais ainda, que no presente, por breve tempo, seja necessário que sejais contristados por várias provações. Aqui não diz que é poucas provações, diz que são várias, né? Se alguém aqui estiver passando várias provações, ou se alguém aqui já passou por várias provações, seja bem-vindo ao clube dos cristãos na terra, seja bem-vindo ao clube dos remanescentes. Aleluia, aleluia. E aqui diz, né, que aqui diz que essas provações têm uma finalidade, né? Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém? Então, a verdade é que Deus ele quer produzir em nós uma fé do tipo da fé dele, né? É uma fé acima da média, né?
a uma fé que faz com que a gente permaneça mesmo nos momentos mais difíceis, né? Imagina que alguém aqui fosse tirado, escolhido por Deus para ser Sadraque, Mesaque e Abednego dos dias atuais, né? E aí vem lá um rei e manda aquecer uma fornalha e pede para você se dobrar diante de uma estátua, caso contrário você vai ser lançado numa fornalha de fogo, né? Isso é fé. E aí você, que é o cara da fé, ou a mulher da fé, chega para o rei: rei, é o seguinte, pode me lançar dentro da fornalha, mas eu não vou me dobrar diante dessa estátua. Né? Isso é fé. Né? Isso é fé. Né? Então, estou citando esse exemplo bíblico, né, só para mostrar para vocês que talvez aqui nenhum de nós tenha sido submetido a um teste de fé desse nível. No entanto, todos nós aqui somos submetidos a testes de fé. E isso para Deus é muito precioso. Como a gente leu aqui em 1 Pedro 1, né, isso tem um valor, para Deus tem um valor imensurável. Por quê? Porque a Bíblia diz, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Então não tem como ser um cristão se eu não me tornar uma pessoa de fé. E o detalhe é que a Bíblia diz que nos últimos dias, né, a fé de muitos, né, vai esmorecer. Né? Eu acho interessante a passagem de Lucas 18, né, que fala de uma viúva que ela ia insistentemente, ela ia bater, né, diante de um juiz iníquo, pedindo para que ele socorresse ela, para que ele atendesse a causa dela, né? E ali a passagem vai dizer, né, que de tanto aquela viúva bater, o juiz acabou atendendo o pedido dela, né? Mas aí na sequência o texto vai dizer assim: contudo, quando o Filho do Homem voltar na terra, será que ele vai encontrar fé na terra? Né? Então, se esse texto está escrito ali, isso nos leva a crer que o período em que Jesus voltar vai ser um período em que a fé de muitos vai ser abalada. Né? Então, e aí, o propósito da escola, né? O propósito da gente estar aqui reunido, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais momentos a gente gastar tempo para ouvir essa palavra, para meditar nessa palavra, para ser edificado nessa palavra, mais fortalecido na fé a gente vai estar. Né? E isso vai fazer com que a gente suporte as provações. Porque, pelo texto que a gente leu aqui, né, se a gente não for muito bem edificado, quando vierem as provações, a gente não vai suportar. Né? Muitos não suportam. Por que tem tantas pessoas hoje que se desviaram do caminho? Porque a provação chegou e a pessoa não estava pronta para a provação. Né? E aí, eu já emendo no assunto, quando o André me procurou, mas foi meio que simultâneo, né? É tão tremendo as coisas de Deus que Deus, eu nem sabia, mas Deus já vinha me preparando, né? Tanto que quando ele falou, foi quase que simultâneo. Eu falei, né? Porque a gente tem essa mania de Gideão, né? Eu vou pedir a confirmação, né? Tem essa mania, porque a gente teme a Deus. Mas quando ele falou, já veio automático para mim. Fundamentos da fé. Se a gente vai começar uma escola bíblica, a gente vai começar pelo fundamento, né? Aqui, o texto que a gente leu, 1 Coríntios 3, ele fala que já existe um fundamento. Né? Esse fundamento é Jesus Cristo. Né? Ele é a pedra angular da igreja. Né? Eu creio que todo mundo aqui sabe que as construções antigas, na época do Império Romano, né, havia uma pedra de fundamento, era chamado pedra de esquina. Né? E Jesus, ele é comparado a essa pedra de esquina. Depois você pode dar um Google, né, que hoje tem o Google, né? Você vai lá no Google e coloca a pedra de esquina, ou pedra angular. Vê que é um tipo de uma pedra triangular, onde toda a construção é edificada em cima daquela pedra. Então Jesus, ele representa essa pedra. Jesus, ele é a base, Jesus é o fundamento. E por incrível que pareça, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós. Essa palavra verbo, no grego, é a palavra logos. Logos significa palavra revelada. Então, traduzindo para o português, no princípio era a palavra revelada, e a palavra revelada se fez carne e habitou entre nós.
né? Jesus, ele é a própria palavra revelada de Deus. Então, eu gosto de dizer que a Bíblia, de uma maneira assim simplória, a Bíblia é o próprio Cristo. A palavra de Deus é o próprio Jesus. A palavra de Deus é o fundamento. Está dando para entender? De uma maneira bem simplificada. Então a gente vai aprender os fundamentos da fé. Mas antes da gente aprender os fundamentos da fé, eu confesso para vocês hoje, o dia de hoje, foi um dia atípico. Eu não consegui parar hoje. Eu não consegui parar, literalmente não consegui. Eu tive que viver na prática aquele texto, né? Orar em todo o tempo, né? Mas como eu confesso que eu ainda sou muito religioso, é uma quebra de paradigma, porque eu não consegui parar hoje, né? Eu consegui orar na hora do louvor, né? Aí eu dei uma parada, eu aproveitei para... Não conhecia bem a letra da música, disse, vou orar aqui. Estou confessando meu pecado, né? Mas, claro, Deus já vem direcionando tudo, né? E aqui no começo, quando a gente chegou aqui, eu estava dando uma olhada, uma recapitulada na apostila, e nessa apostila que a gente vai usar, ela não tem especificamente uma lição falando só sobre a Bíblia, só sobre a palavra de Deus. Aqui no início da apostila, aqui, ó, tem alguma coisa por escrito aqui, ó, antes da primeira lição, mas aqui é um resumo bem curtinho, né? Então, eu sinto da parte de Deus que a nossa primeira lição não vai ser quem é Deus, o meu Pai. A nossa primeira lição vai ser sobre realmente a palavra de Deus, que é a Bíblia. Aqui na apostila já tem alguma coisa, mas eu senti no meu coração que esse primeiro momento fosse algo informal, para a gente estar se apresentando, para a gente estar se conhecendo, para a gente estar sabendo até dos anseios do coração de vocês, né? Algo assim bem leve, né? Bem tranquilo. E aí, eu vou providenciar para a próxima... Com certeza, né? Para a nossa próxima quarta-feira, eu vou estar providenciando um material que seria um complemento, né, dessa primeira parte aqui, para ficar algo mais começo, meio e fim, né, que vai ficar dentro disso daqui, né? Aqui diz, né, que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, ela é totalmente a verdade. A gente vai usar isso daqui, mas eu quero acrescentar um algo mais, tá? Um algo mais. Ele não vai fugir muito daqui, mas eu quero acrescentar algo mais. E precisa ficar claro, né, que a Bíblia é a base de tudo, né? A gente vai usar o tempo todo a Bíblia, né? E isso é importante a gente comentar porque se eu estiver usando a Bíblia o tempo todo como base, pode ter certeza que o material que a gente vai estar usando é ouro, é pedra preciosa. Porque se eu começar a usar notícia do jornal da Rede Globo, né, notícia do jornal do SBT, para edificar vocês, não que eu não possa citar uma notícia do jornal. Pode acontecer, vamos falar que surgiu o assunto aqui do aborto, ideologia de gênero, né? Então, saiu lá no jornal, mas a base de tudo é a palavra. Se a gente ficar aqui, como diz lá em Nova Trento, não tem errada, né? Porque aqui está a base de tudo, amém? E quando eu conversava com o André, veio no meu coração essa questão da gente começar pelos fundamentos, por quê? Porque a gente está vivendo um tempo onde, através da internet, hoje todo mundo tem voz, né? E eu acredito que o próprio Deus, ele permitiu que isso acontecesse, porque eu particularmente acredito que a gente está vivendo os últimos tempos aqui na Terra, então é bom que realmente todo mundo tenha liberdade para pregar, né? Que todo mundo pregue, mas, infelizmente, tem muita gente pregando bobagem, tem muita gente pregando coisas que não são corretas. E para a gente não se perder, para a gente não se deixar ser levado por vento de doutrina, para que a gente não venha daqui a pouco ser contaminado, eu preciso estar bem fundamentado, né? Eu preciso, aquilo que é básico, eu tenho que saber bem, né? Porque ninguém vai construir uma casa pelo telhado, né? Ninguém constrói uma casa pelo telhado, a casa se constrói pelo fundamento. Então, se a gente vai começar algo,
Começa pelo fundamento. Quando a gente terminar isso, né, não sei quanto tempo a gente vai levar, eu particularmente eu não tenho pressa, né? Deus, havendo uma necessidade de ter uma continuidade, né, para os fominhas, né, não quero continuar, né, e havendo uma direção de Deus para que haja uma continuidade, né, porque só Deus é que vai dizer, né, aí a gente começou certo, começou com o fundamento, começou da base, né, e tudo que vai ser construído daqui para frente vai ser em cima de uma base sólida, né, e certamente, se a gente for bem ter uma base sólida, a gente não vai deixar se levar por nenhum tipo de mentira, né? Que tentam muitas vezes confundir a nossa mente. Amém? Então eu vou parar de falar aqui agora e eu vou dar a oportunidade para cada um aqui se apresentar, falar quem é você, quais são as suas pretensões, quais são os seus anseios, né? Se tiver alguma pergunta para fazer, pode perguntar, né? E quarta-feira que vem a gente começa de maneira oficial, né? Mas hoje é mais quebra-gelo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta informal, é um momento de descontração agora. Começar pelo André aqui, né? Meu nome? Meu nome é André. Cara, a intenção aqui é não parar de queimar, apesar que eu já estou queimado, né? Você depois corta lá. Tem a pele mais moreninha, tá queimado. Cara, a intenção é mergulhar cada vez mais, é buscar cada vez mais, é estar reunido com pessoas que querem isso. Não um grupo fechado, mas para buscar o entendimento, para buscar querer mais, Senhor. E é bom ver quem vem, né? É gostoso isso, porque a gente vai vivendo uma vida muito, muito corrida, né? A gente vai vivendo uma vida onde o tempo tem passado muito rápido, onde tantas coisas têm acontecido. E a gente entende que não dá para parar, não dá para parar de buscar, não dá para, sabe? Não dá para bobear, não dá para marcar bobeira, a gente tem que buscar todo dia, né? É todo dia. É como água, é como ar, às vezes muitas vezes vem na minha mente a palavra equilíbrio, né? A gente buscar um equilíbrio, mas como buscar um equilíbrio num Deus que é invisível, né? E ao mesmo tempo é presente, né? Então cara, tem que estar nele, não adianta. Não adianta. Ontem nós recebemos aqui a visita de um amigo que ele começou a contar a história dele em 2 minutos aqui na mesa, né, irmão? Cara, fez assim, tal, e hoje, para resumir, né? Ele estava em São João, só que aí, uma vida louca, caiu na droga, foi embora para São Paulo, estava morando na Cracolândia, olha só, velho. Aí estava morando debaixo de uma ponte. Obrigado. Aí tava com uma barraca de iglu daquela, ele andava perambulando durante o dia em São Paulo e dormia numa barraquinha de iglu que ele levava nas costas. Aí um dia ele estava dentro da barraca e tal, uma pastora lá de São Paulo, da igreja Renascer lá, veio e disse, cara, queres ajuda? Queres ajuda? E ele disse, eu quero. Resumindo, hoje ele está em Belo Horizonte, vai se casar, né? Foi para Jesus, está bem, está com uma empresa. Cara, é tão louco tu ver o que Deus pode fazer na vida da gente, né? E só Ele transforma, só Ele muda. Então só que ao mesmo tempo a gente não pode se acomodar, né? O que vem no meu coração, a minha preocupação é essa, é a gente não se acomodar. É tu não achar que tudo está bem, porque às vezes tu acha que aceitou Jesus e está vivendo uma vida mais ou menos confortável e tu acaba parando naquilo. E tanto como tem tanto mais pra gente, né? Tantas coisas mais tem, o Senhor pode fazer, pode dar. E
E aí a gente muitas vezes acaba trocando as coisas de Deus pelas coisas do mundo. A verdade é essa. Tu acaba trocando as coisas verdadeiras pelas coisas passageiras. E esse é o cuidado. Esse é o cuidado, assim, esse é um temor do coração. Eu tenho sempre como base, né, algo que eu sempre bati na tecla a minha vida toda, que para mim não tem referência maior que a igreja primitiva. A igreja primitiva para mim seria o suprassumo, o modelo dos modelos. Impossível de viver hoje, impossível. O próprio Deus falou para mim que era impossível. Porque se eu falar para vocês aqui, vamos nos reunir todos os dias, ninguém pode. Né? Mas a igreja primitiva reunia todos os dias, no templo e nas casas. Então é outro padrão. Né? Imagina, todos os dias. Ele vivia pegando fogo, né? Aí, claro, a Bíblia diz que sinais, maravilhas, prodígios aconteciam constantemente. Imagina, incendiado, 24 todos os dias se reunindo. Aí o próprio Deus ia acrescentando, né? A igreja ia multiplicando de uma maneira natural, sem nenhum tipo de estratégia, sem nenhum tipo de método, né? Porque agora hoje... Mas tu vê só, pastor, falando do modo simples assim do que Deus faz, né? Vamos pegar o que Deus fez na minha vida através da tua vida. Através do Espírito Santo. O Cristian fosse usado por Deus. O Cristian ia todo dia na fábrica que eu trabalhava, todo dia. Todo dia. Daí, como é que tá, irmão? Vamos na célula, lembra disso? Vamos na célula. Meu Deus, lá vem o Cristian, chato, cara. Lá vem o Cristian, escondido, o Cristian, cara. E ele ia lá todo dia, cara. Todo dia. Eu disse, nossa, lá vem o Cristian. Um dia eu fui na célula. Tu lembra disso? Não vai lembrar. Tu foi um dia, eu sei que foi, né? Um dia eu fui na célula, a reunião como essa aqui. Simplicidade, né? Simplicidade. Nada de mistério. Cara, e Deus, cara, o Espírito Santo pegou. Tô com 42, cara, que lá eu acho que eu tava 18, 20. Estamos falando aí de 22 anos, 23 anos atrás. 23, 24 ficando anos. velho. Ficando velho. Não, aí tu para analisar, né? Se não fosse... Aí aceitei Jesus e Deus foi transformando a vida, né? Mas veja, se eu não tivesse aceitado Jesus, né? Não teria casado. A minha sogra conheceu a minha vida. Não teria casado. Eu não teria casado. Não teria filhos. Não teria experimentado nada do que o Senhor me proporcionou. Então hoje a gente vê, a gente entende o que Deus pode fazer, o que Deus faz, né? E é desse jeito, cara. Então assim, hoje tu estás aqui em casa pregando a palavra porque um dia eu aceitei Jesus lá. Aleluia. Não é verdade? Deus é bom. Quem ia imaginar? Ia ser ungido pastor ainda, né? Ele é um nível um pouquinho mais responsa, né? Fomos ungidos pastores, né? Cara, aí tu para refletir um pouquinho. Às vezes a gente não para refletir nessas coisas, né? Como será que era a minha vida se eu não tivesse aceitado Jesus? Eu creio que eu não estaria vivo. Por quê? Era uma vida totalmente fora. Então Deus, ele muda, ele transforma. Só que aí vem a continuidade, né? Aí o buscar. Que às vezes a gente experimenta o primeiro, né? E aí agora começa a vir. Tu não deixar o fogo, a chama apagar. Né? Isso é interessante. E aí é que vem o esforço que eu vejo. Essa paixão de querer estar aqui, sentado, escutando a palavra, aprender. Aí, aí eu vejo que é a questão de querer realmente. Querer. Mas eu vou deixar o irmão falar, ele estava aqui, ó, doido para falar, né? Rafael, falei bastante hoje já. Meu nome é Rafael, para quem não conhece. Fazia tempo, né, que a gente estava, eu
ansiando por esse momento e a aprender mais, né? Onde a gente não tinha muito, né? Então, para mim vai ser uma honra, né? E bora, pra cima. Hoje quase que não deu pra vir, o diabo é sujo mesmo, né? Mas cheguei a tempo aí. Mas, vamos aí. Eu, né? Pirata hoje. Ser breve, porque tomaram muito tempo ali. Eu sou o Marquinhos, acho que quase todo mundo me conhece, né? Eu quero aprender mais, né, gente? Tô aí, aceitei a Cristo, foi com meus 18 anos, me batizei com meus 19. Como o pastor Christian estava falando, né? Sem fé é impossível agradar a Deus e se a gente não tiver luta, a gente não tem vitória, né? A gente não tem conquista. E a vida da gente diante de Deus é uma coisa que eu sempre falei pra muita gente, né? É decisão e escolha, né? Tu escolhe o que tu quer. Ou tu escolhe viver para Cristo e passar o processo. E nós vamos ter processo até Jesus voltar? Não tem. É uma construção. A nossa vida é feita de escolha e a nossa escolha diante de Deus, o que nós plantar, nós vamos colher. Se a gente plantar coisa boa, não vai colher coisa boa. Se a gente plantar coisa ruim, não vai colher ruim, né? E eu creio que a base de tudo tá, que o pastor Christian falou, tá na palavra, né? É obedecer e cumprir o que está escrito. E dizer que é fácil, não é. É que nem o pastor Christian está falando, né? Eu quero conversar muito. E eu creio que nós estamos chegando na finaleira mesmo aí. As coisas estão muito, muito corridas. Está muito acelerada as coisas mesmo. A gente olha aí, ó. Tá no sábado, quando vejo já tá segunda, já tá sábado de novo. Tá muito rápido as coisas. E eu tô vendo que nós vamos chegar no que o pastor Cristo no início começou a falar. Nós vamos voltar a ser a igreja primitiva, gente. Que a coisa vai afundar tanto, que nós vamos ter que viver que nem aquele povo lá, escondido, se reunindo, repartindo. Porque aquele povo queimava 24 horas porque eles se doavam, né? O que eu tinha eu repartia com a Cris, com a Rede, com a irmã lá. Exatamente. O que eu quero é aprender, né? Aprender nunca é demais, né, gente? Então isso é isso. Aleluia. Eu sou a Cris. Cris! E eu, como eu disse pro Christian, eu vou começar a chorar. Pode chorar. Aqui é. Porque é muita história, né? O Senhor está trazendo um novo do começo. Foi a partir da tua vida, né? Amém. Então é o novo do Senhor da simplicidade. Também o coração rendido mesmo. O coração voluntário, né? Amém. O coração voluntário. E servir, né? Aquilo que a gente pode, a gente consegue. E passar para os nossos filhos essa simplicidade que não é um show, né? Com certeza. Que é o amor dele, é na simplicidade também. Amém. E a minha gratidão. Glória a Deus. Vocês, né? Foi da paz. Amém. Que serviram no simples, quando o Tiago ia ali em casa. Cobrar telemensagem. Mensagem. Não pagava. Não pagava. Eu ficava mandando até mensagem pro André depois de pagar, né? E ele sentava ali, evangelizava, sabe? Uma casa sacerdotal. Na simplicidade. Não é? Não tem coisa melhor. Domingo de manhã eu era para estar aqui com vocês, mas eu fui convidado também para. Domingo que vem agora. Não, domingo passado, né? Eu tinha sido convidado. Pro próximo. Eu sei. Mas é que aí no mesmo dia que o André me convidou, a pastora Sara, que é uma amiga minha lá de Blumenau, me convidou para pregar num culto lá de aniversário de 13 anos, né? E é a mesma igreja do meu irmão, do Tiago. Aí tava eu, minha esposa e o Tiago, né? E nós três, o Ministério Vindas Águas, que hoje eu sou pastor, ele começou numa oração de nós três lá no Morro da Fogueira.
E esse casal aqui agora está morando no Morro da Fogueira. Né? Tudo está interligado, né? Então a gente está vivendo um tempo de restauração, né? E aí estava lá, domingo de manhã, eu, o Tiago e a Patrícia, né? Agora hoje estamos nós aqui, né? Então é incrível, né? Gente, eu tenho compromisso, tá? Mas até Deus a abençoe. próxima. Foi um prazer.